Você entende a profundidade e os perigos de ter um coração orgulhoso? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o orgulho é uma barreira no nosso crescimento espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Fala, meu querido, tudo bem? Eu sei que para você muitas vezes falar sobre orgulho não é fácil. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque para mim pessoalmente é um pecado muito difícil de lidar. Eu já sofri bastante com isso ao longo da minha vida. Já teve momentos onde eu machuquei amigos muito queridos por conta do orgulho. E o que eu vou falar aqui para você não é porque eu sou maravilhoso e sou super humilde, muito pelo contrário. Eu tenho um coração extremamente orgulhoso e eu estou tentando com Deus desenvolver aqui uma forma, de me tornar, de amolecer o meu coração mais a imagem de Cristo, de certa maneira representar essa característica de Cristo que é tão valiosa na minha vida pessoal, e eu espero que isso possa te ajudar também aquilo que eu vou trazer para você. Você já parou para pensar o quanto que o orgulho, na verdade, ele nos afasta de Deus de uma maneira que a gente nem percebe? Às vezes a gente dá valor a tantos outros pecados, como imoralidade sexual e tantos outros, e a gente esquece do quão perigoso é o orgulho. Qual foi a última vez que você, de fato ali, num discipulado, confessou que você estava sendo orgulhoso? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, Mas o que é, na verdade, o orgulho? O orgulho é aquele sentimento, muitas vezes, de autossuficiência, onde nós nos sentimos ali, independentes para fazer todas as coisas. Muitas vezes vai gerando em nós aquele ar de superioridade. Muitas vezes o orgulho faz com que a gente fale frases como eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho e várias outras coisas. Às vezes a gente não percebe que o orgulho está na nossa vida até outras pessoas começarem a falar pra gente. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você é muito cabeça dura, pô, você não me ouve, pô, você só quer as coisas do seu jeito. Já parou pra pensar nisso? Quantas pessoas já falaram essa frase pra você? Muitas vezes o orgulho ele é tão sutil que a gente não percebe, mas muitas vezes ele está escancarado, todo mundo está vendo e as pessoas falam essas coisas pra gente e a gente não quer aceitar que a gente está orgulhoso. O orgulho, ele é realmente algo importantíssimo da gente tratar, da gente lidar, da gente falar, abertamente aqui em vídeos como esse, e eu espero que você esteja gostando até aqui. Antes de continuar falando mais, eu só queria te pedir, primeiramente, para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso é muito importante para o projeto que a gente está fazendo aqui. E se você quiser saber mais sobre esse tema de orgulho e humildade, a gente fez um curso lá na Udemy, só você ir no link da descrição e você vai ver lá esse curso onde a gente está falando sobre como ser humilde, como Jesus foi, como Jesus nos ensina. Caso você não saiba, eu sou Caio César, muito prazer, Eu sou ministro religioso e sou professor lá na Udemy e a gente tem esse projeto aqui super legal, trazendo esses temas de como a gente pode integrar o Evangelho na nossa vida diária. Então, se você quer saber mais sobre o projeto como um todo, entra no grupo do Telegram. Aqui no link da descrição também tem um grupo para o Telegram que você pode entrar lá e ficar sabendo por dentro de todas as novidades e o que está acontecendo nesse projeto de ensino que a gente está iniciando aqui. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, vamos falando aqui. E eu queria te fazer essa pergunta para você, uma outra pergunta na verdade, eu já fiz uma antes, mas uma pergunta: como que você identifica o orgulho na sua vida? Coloca aqui nos comentários porque isso é importante para mim, aprender com você, e outras pessoas que vierem ver esse conteúdo podem também ser edificados e abençoados por aquilo que você tem a dizer. Então não deixa de comentar, vamos fazer essa corrente do bem, um ajudando o outro. Como que você enxerga o orgulho na sua vida? Muitas vezes o orgulho ele tem essas raízes que são profundas, elas vão ali tão sutilmente crescendo no nosso coração que às vezes a gente nem percebe, é muito sutil. Porém, tem alguns casos, como a gente vai ver aqui agora, lá em 2 Crônicas, tem o exemplo de 2 homens na Bíblia que permitiram que esse orgulho não só criasse raízes sutis, mas também transbordassem em formas de ação e pensamento na vida deles. Vamos ler lá 2 Crônicas, onde fala o seguinte, no capítulo 26, versículo 16, fala assim: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda.
Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Mais na frente, no capítulo 32, versículo 25, fala sobre Ezequias e fala o seguinte: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Olha que interessante a gente ver aqui a vida desses dois homens. Uzias, primeiramente, depois que ele se torna poderoso, ele permite que o orgulho se apodere do seu coração. Muito provavelmente vem aquele sentimento de, poxa, agora que eu conquistei, eu consigo fazer sozinho, eu não preciso mais de Deus, pode deixar comigo que eu dou conta. E Ezequias, algo parecido. Talvez o orgulho de Ezequias estava muito mais relacionado à sua falta de gratidão, né? A Bíblia fala que ele não correspondeu à bondade com que foi tratado. Então, dessa forma, a gente pode ver que tanto Uzias quanto Ezequias, eles de fato perderam tudo aquilo que eles consideravam ser valioso. No caso de Uzias, a Bíblia fala literalmente que o orgulho causou a sua queda. E muitas vezes a gente não para pensar como que o orgulho pode causar a minha queda e a sua queda. Como que ele mancha os nossos relacionamentos e as nossas vidas. Eu lembro uma vez que eu estava liderando algumas coisas na minha igreja, eu estava realizando alguns eventos e fazendo alguns retiros e conferências dentro da minha comunidade de fé. E eu lembro que 2 amigos meus chegaram para mim e falaram assim: Caio, a gente não sente mais que você é nosso amigo. Você está tão envolvido nessas coisas grandiosas e de organização de eventos e tal, seu nome está crescendo e isso está fazendo com que você se esqueça da nossa amizade, se esqueça do relacionamento que você construiu com o nosso grupo. Você está cada vez mais distante e o seu orgulho está te fazendo você cada vez mais arrogante. Quando eles me falaram isso, e eles falaram isso com todas as letras, eu não acreditei, na verdade, a profundidade que eles estavam trazendo isso para mim e com tanta seriedade, sabe? Eu me senti assim realmente muito mal e a gente começou a conversar sobre isso e eles na Bíblia e com muita sabedoria foram me ajudando a enxergar isso. Eu lembro de outra situação também que um amigo meu chegou assim para mim e falou: Caio, como que você se esforça para ser humilde, mas você falha miseravelmente? Eu olhei assim e falei: caraca, mas eu sou humilde. Eu achava que era, na verdade. Mas muito do que estava no meu coração, na verdade, era uma falsa humildade. Eu dizia que era humilde, mas esse sentimento, esse pensamento lá no fundo de que eu consigo, de que eu sou melhor, de que eu não preciso de ninguém, isso estava muito forte. Uma das maneiras de você perceber o quão orgulhoso o seu coração está é o quanto você pede ajuda, o quanto você é vulnerável nos seus relacionamentos, o quanto você ora. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente depende uns dos outros, quanto mais a gente se coloca diante de Deus e depende de Deus, do Espírito dele, da direção espiritual, do Espírito Santo, mais a gente vai percebendo que nós estamos buscando um coração humilde e vamos ali, de certa maneira, buscar também abandonar o orgulho na nossa vida. E aqui tem outra escritura que eu queria trazer para vocês. Lá em Provérbios, tem dois provérbios muito interessantes, um no capítulo 8 e outro no capítulo 16, que diz o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Depois lá, Provérbios 16, versículo 5 fala: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Orgulho é um dos pecados que Deus mais demonstra ódio, mas Ele realmente odeia e se ira quando nós permitimos que esse pecado adentre no nosso coração. O orgulho, a Bíblia fala que Deus ele é completamente contra a qualquer coração orgulhoso e que Ele vai sim ser justo e que Ele vai sim provar para a pessoa de que ela não é suficiente, de que ela precisa de um Salvador, de que ela precisa de Deus e que Deus é muito mais poderoso e muito mais necessário na nossa vida do que a gente imagina. Deus ele faz isso não porque Ele é orgulhoso, porque Ele é arrogante, muito pelo contrário, mas porque Ele tem plena consciência da sua santidade, Ele tem plena consciência da sua glória e Ele não divide a glória dele com ninguém. Isso é uma coisa super importante da gente pensar. Toda vez que a gente realiza algo, seja na igreja, seja na nossa família, seja em qualquer lugar, e a gente traz a glória para nós mesmos,
Isso, de fato, Deus não se agrada. O próprio Jesus, por mais que tivesse sido ele, morrendo na cruz, sendo pregado ali no madeiro, por mais que fosse Jesus que estivesse ali sofrendo, ele nunca deu a glória a si mesmo, a não ser ao Pai. E isso é maravilhoso, o próprio Jesus nos ensina como ser servo, como ser humilde, na verdade, é ser grande, é ser primeiro, é ser maravilhoso, né? Por quê? Porque nós estamos nos rebaixando e Deus nos levantará. A gente não precisa se levantar, o próprio Deus faz isso. E é por isso que o orgulho se torna uma barreira na nossa vida. Por conta do orgulho, a gente de fato não consegue olhar os nossos erros, a gente se acha superior, a gente não aceita conselho de outras pessoas, a gente não está disposto a ser sensível e ouvir a voz do Espírito, o direcionamento do Espírito, e tudo isso, por causa disso tudo, a gente tem um relacionamento com Deus onde nós não amadurecemos, não crescemos e na maioria das vezes a gente vai se afastando dele. Aos poucos, o orgulho ele vai nos isolando e ele vai nos fazendo cada vez mais confiar no nosso próprio entendimento e abandonar tudo aquilo que as Escrituras falam. Por isso eu quero dizer para você aqui hoje, fuja completamente desse orgulho. Não permita que ele crie raízes no seu coração. Tenha ódio mortal ao orgulho na sua vida, assim como Deus tem. Esse é um pecado que muitas vezes a gente não fala, que a gente passa pano. A gente realmente assim não gosta de tocar nesse assunto, mas a igreja precisa se arrepender. Todos nós cristãos precisamos reconhecer que somos orgulhosos e precisamos lutar para ser humildes. A humildade é a característica principal de Cristo no Evangelho. Se nós aprendemos a ser humildes, nós aprendemos a ser como Cristo. Se nós aprendemos a ser como Cristo, nós aprendemos a ser bons discípulos que glorificam o nome dele. É importantíssimo a gente realmente lutar contra o orgulho e dizer, olha, não quero mais isso na minha vida, eu vou lutar para ser humilde. E eu vou confessar para você, como eu falei, isso é difícil para mim e eu estou nesse processo há algum tempo. Esse processo, ele vai requerer de você vulnerabilidade. Algumas pessoas vão até brincar ou fazer chacotas de você, tirando onda e coisas assim. Por outro lado, vale a pena. Vale a pena lutar para ter um coração humilde. Vale a pena lutar para desenvolver essa característica no seu coração. Então, não desista disso. Não permita, que isso quebre o teu relacionamento com Deus, que isso manche o seu relacionamento com o próximo. Lute contra o orgulho e lute pela humildade. Último lembrete, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, caso você esteja decidido a acabar com o orgulho na sua vida, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada nesse curso que a gente preparou com muito carinho, com exercícios práticos em PDFs, com resumos, com bastante conhecimento sobre isso. Entra lá, se você quer vencer o orgulho na sua vida, se você não quer de forma nenhuma deixar que esse pecado crie raízes no seu coração, entra no link da descrição, dá uma olhada nesse curso, aprofunde-se sobre isso, leia livros sobre isso, ore, jejue sobre isso. Vamos lutar contra o orgulho. Se todos nós formos mais humildes, teremos uma igreja, um corpo de Cristo muito mais forte, unido e pronto para vencer essa batalha espiritual que a gente vivencia todos os dias, ok? Então é isso, comente aqui nos comentários o que você achou do estudo que eu falei, fez sentido para você? Você sente esse ódio pelo orgulho e você quer mudar? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Não deixe de curtir o vídeo caso você tenha gostado e de se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhum outro conteúdo que a gente vai trazer aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Valeu!